Agora, Alexander, como é que fica a aplicação disso na prática? Você, por exemplo, que é médico, um psicólogo, um professor, como é que ele pega tudo isso que você falou, né, e coloca ali no seu dia a dia? Então, eu vou falar da prática clínica e vou deixar a parte educacional com o Humberto. Na prática clínica, hoje em dia, também já não é uma coisa de meia dúzia. São diretrizes da Associação Mundial de Psiquiatria, da Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, etc. Eu, enquanto profissional, por exemplo, eu, enquanto médico, enquanto psiquiatra, eu tenho o dever de conhecer o que impacta a saúde daquele meu paciente. E hoje em dia não há dúvida nenhuma, há milhares de estudos mostrando que a espiritualidade, a religiosidade é muito prevalente e impacta a saúde das pessoas. Então é um dever ético e científico abordar a espiritualidade. Resumo da ópera, o que eu tenho, no mínimo que eu tenho que fazer, eu preciso perguntar para o meu paciente se ele tem alguma fé, alguma espiritualidade, alguma religiosidade, o quanto isso é importante para ele e o quanto essa espiritualidade o ajuda a lidar com problemas, com dificuldades da vida. Às vezes os pacientes vão referir, e as pesquisas mostram isso de modo muito claro. Por exemplo, o paciente, no momento de angústia, ele para e faz uma oração pedindo serenidade e inspiração. Faz uma meditação. Ele vai e faz uma leitura de um texto espiritual para poder se asserenar e ter sabedoria para buscar conhecimento. Ele vai até um grupo religioso em que ele frequenta, interage com pessoas, faz um trabalho social, ele se integra mais. Ele tem um enquadre das coisas da vida. Eu faço o melhor que eu posso, o resto eu coloco na mão de Deus. Eu não fico nem delegando para Deus tudo e nem acho que eu sou um barco a motor que eu tenho controle de tudo. Eu faço a minha parte, o resto está na mão de Deus. Essas são algumas das estratégias espirituais que são úteis para o paciente. E é importante que o paciente saiba disso. E eu posso falar para ele, olha, isso eu não vou impor nunca nenhuma visão sobre o paciente. Mas é meu papel estimular o paciente a usar os recursos positivos que ele tem, um hobby que ele tem, um contato social, uma atividade física, um lazer e a sua própria espiritualidade. É um instrumento, não? É um instrumento que dá para psicólogo. Sim. Se eu fizer isso, isso vale se é para psicólogo, enfermeiro, qualquer profissional de saúde deve fazer isso hoje em dia. E tem dados, pesquisas mostrando que só o fato do médico perguntar para o paciente sobre a espiritualidade dele, esse paciente tem 50% mais chance de dizer que o atendimento foi de ótima qualidade. Porque ele se sentiu compreendido, e não apenas como um sintoma ou como um órgão. Ó, o Google Meu Negócio. Né? Então, todo mundo ganha na realidade. Né? Claro, dentro de princípios éticos adequados, para isso existem diretrizes que a gente apresenta. Inclusive, no Condupt nós vamos ter um curso gratuito para quem está inscrito de aplicação na prática clínica para quem está começando do nada, quem não sabe de nada, como é que eu uso, o que tem de evidência atual e como que eu começo a usar. Vai ter um mini curso sobre isso. Fala pra gente tudo que vai ter no Conups. Antes eu quero saber dele. Da educação. Do ponto de vista educacional, uma coisa que às vezes os profissionais e os pais também, que são automaticamente educadores, esquecem, é das implicações filosóficas da nossa noção de ser humano de educação. Qual é a nossa filosofia da educação? Isso tem sido esquecido na medida em que a educação justamente se tornou mais tecnicista e mais massificada. Pois bem, qual é a nossa visão de mundo? O que é o mundo? O que é a realidade? Como a vida funciona? Existe Deus? Não existe? Quais são as consequências de existir ou não existir? Como nós nos orientamos na vida? Qual é o sentido da nossa vida? Nosso propósito de vida? Por que a gente acorda, levanta da cama, vai para a escola ou para o trabalho? Como nada disso é discutido, a educação ela fica um pouco à deriva, para voltar à metáfora do barquinho, né? Fica um pouco sem leme. Então não adianta você ter um melhor motor, melhor mecanismo de impulso, né? As melhores ferramentas, quando você não tem sequer direção, não tem um mapa de para onde você está indo. Pois bem, ao ignorar as evidências maciças sobre a importância da espiritualidade na vida humana, o educador, ele de certa maneira, ele está constituindo uma visão filosófica da educação, uma visão filosófica do que é o ser humano, que contraria o que a ciência diz. Então é absolutamente capital
que pais e educadores eles reflitam na sua filosofia da educação, na sua concepção do que é a vida, do que é o ser humano, do que é o crescimento, o amadurecimento daquela criança, daquele adolescente, o que está sendo evidenciado e provado pela ciência. E isso certamente vai encaminhar a própria educação doméstica e escolar para patamares mais produtivos, mais eficazes, né, inspirados nessa evidência científica. Uma coisa, só aproveitando ainda, é tanta coisa que a gente quer falar, são tantas coisas bacanas que a gente quer comentar aqui. O Humberto falou da questão da massificação da educação. Mas eu acho que é pior do que isso, uma filosofia ou uma ideologia que foi contrabandeada dentro dessa educação. E sem ser discutida abertamente, mas é apresentado dentro do processo educacional muitas vezes como se fosse um fato científico, justamente o que eu acabei de falar, que a vida não tem sentido, não tem propósito, que não existem bem e mal, os valores são construções sociais, cada um escolhe qual que é o seu valor, o que é bom, o que é mal, e isso é ensinado desta forma. É ensinado que a vida não tem sentido, que morreu, acabou, e que a espiritualidade é apenas um mecanismo de controle sobre as pessoas, que o homem é lobo do homem, e que só através da violência que a gente consegue transformar as coisas. Sem perceber, isso vai sendo injetado no processo educacional. E se você educa alguém desta forma, que consequência a gente acha que vai acontecer? Que não existe verdade. Não existe verdade. Então, se não existe verdade, não existe bem, não existe o belo, não existe nada. Você cria o que você quiser e tá tudo certo. E não tem sentido mesmo a vida, não tem propósito. Aí as pessoas ficam apáticas, doentes ou treslocadas e ninguém sabe por que está acontecendo. Que surpresa! Que surpreendente.